Bittencourt, gestora educacional do Sagres Educa, e também o Pedro Ivo Jorge de Faria, ele que é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e também é lotado na Superintendência do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Primeiramente, Kelly, boa tarde e bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre um tema tão importante. Boa tarde também a você, Pedro. Bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todas. Vai ser um prazer debater esse tema, né? Um tema importante, um tema que nós, da educação, já estamos vivendo aí há mais ou menos uns 3 anos, então vai ser bem interessante. Para começar, então, o nosso bate-papo, pessoal, vamos assistir o trailer, né, do documentário Desconectados. Bom, a gente sabe que o Brasil tem um dos piores acessos à internet do mundo. Quando era no final do mês, alguns professores realizavam prova, aí a gente tinha que sair daqui, para onde tem a torre. A pandemia, ela intensificou. Os nossos problemas, eles sempre existiram. Porque quando falaram em ensino remoto, eles não pensaram nos alunos que não tinham acesso à internet, porque aqui no interior ninguém tinha. Eu pegava a internet que a vizinha disponibilizou, mas era por dia. Tinha dias que ela dava a internet, tinha dias que não, deixava desligado. Vai estudar, mamãe? E todo mundo tem que estudar, porque mesmo com essas dificuldades ainda sabem que a educação ainda é o único meio de vencer. E sem a educação seria ainda pior. Tá aí o trailer, né, do filme Desconectados, direção de Márcio Bigli, né, a produção deste filme documentário. Para começar o nosso bate-papo, Kelly, queria perguntar para você, né, a gente sabe que a pandemia, então, escancarou essa realidade, né, a inclusão digital, a dificuldade de acesso à internet dos alunos, estudantes de todo o Brasil. E a partir dessa realidade, quais são as consequências, né, para os professores, para a educação de maneira geral, para os estudantes também, inclusive para essa cadeia de aprendizagem, já pensando também nesse futuro, né? Quais as consequências também daqui para frente? Bom, as consequências são gravíssimas, a gente já vivenciou boa parte delas nesse período pandêmico, né? E elas não se encerraram. A gente, quando tem um problema de conectividade, quando a gente tem um problema de acesso à internet, essa é só a ponta do iceberg, né? A gente precisa lembrar que esse problema de desconectividade, de falta de acesso à internet, ele reflete um recorte social, né, que é bastante expressivo, que são principalmente os estudantes de escola pública, ou seja, tem uma parcela de estudantes de escolas particulares com maior acesso, seguindo, né, um fluxo de aprendizagem, um fluxo de acesso que não está sendo oportunizado para grande parte dos estudantes de escola pública. A gente já começa por aí. Esse retrato é um retrato de uma desigualdade social, de uma desigualdade de acesso que está cada vez mais expressivo, sobretudo por conta do que a pandemia revelou, né? Mas se a gente pensar em um mundo extremamente conectado, em que as tecnologias são hoje base das relações de trabalho, da cadeia de inovação, da produção industrial, se a gente pensa que as tecnologias hoje estão completamente associadas às formas de nos comunicarmos, né, de estabelecermos relações, sociabilidades, a gente começa a entender que o não acesso à internet vai gerar consequências, não só em termos de aprendizagem, mas em termos de sociabilidade, em termos de acesso ao mercado de trabalho, em termos de ocupação de postos de trabalho, uma vez que aqueles que estão mais bem preparados, né, acabam conseguindo vagas melhores, aqueles que não estão vão para o mercado informal. Então, é uma cadeia de consequências que é bastante dramática e que a gente precisa continuar encarando com a mesma urgência, com a mesma emergência que a pandemia trouxe. Não dá agora para a gente olhar e falar assim, o pior já passou. Na verdade, não passou, e a gente precisa ouvir todos os sujeitos envolvidos nesse desafio
sobretudo estudantes, professores, gestores escolares, para a gente continuar com políticas públicas, com estratégias que superem esse desafio. Mas as consequências são imensuráveis em todos os setores da sociedade. O documentário ele traz a realidade, né, de Tanque do Piauí, que é uma cidadezinha do interior do estado do Piauí, mas essa realidade de falta de conectividade, assim como a Kelly já trouxe, né, no início dessa resposta dela, é muito mais real do que muita gente imagina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual que é a realidade hoje aqui em Goiás. Bom, então, né, assim, eu acho que a Kelly colocou algumas questões importantes, né, o filme Desconectados, ele trabalha com uma realidade numa cidade pequena, né, do interior do Piauí, chamado Tanque, uma realidade onde a questão da educação do campo, né, está muito nítida no filme, né, então você percebe ali estudantes que, em certa medida, mediam, né, a sua realidade social com o trabalho no campo e com a escola, meninas em situação de vulnerabilidade social, né, principalmente um problema sério que o filme aponta, é a questão da gravidez na adolescência entre estudantes, e que durante o processo de pandemia, essas desigualdades sociais elas foram mais uma vez escancaradas, né? É uma desigualdade social que desembocou por uma desigualdade educacional que já existe no Brasil dentro de um processo histórico longo, né? Quer dizer, não é de hoje essa desigualdade educacional existente no país, e uma desigualdade tecnológica e digital, né? Porque hoje a gente está conversando com estudante do século XXI, é um estudante que está aí 100% conectado à cultura digital e às tecnologias, né? A realidade de Tanque ela é uma realidade que se espelha em alguns municípios aqui em Goiás, né? É uma realidade de muitos estudantes do ensino médio que vivem situações aí de educação no campo, educação quilombola, que nós temos muito, povos itinerantes, que são também realidades de Goiás, né? E que foi uma preocupação, né? Foi uma preocupação da Secretaria de Educação, e falando um pouco mais, né, do papel da Secretaria de Educação durante esse processo, foi uma preocupação tentar trabalhar com essa desigualdade tecnológica e digital. Então, inúmeros projetos foram sendo feitos, tanto projetos de construção de estruturas físicas, construção e distribuição de instrumentos tecnológicos, como também projetos vinculados à aprendizagem, né? Projetos vinculados à continuidade de um projeto de aprendizagem, que nós sabemos que no período da pandemia foi um projeto, foi algo trágico, né? Hoje, com os dados apresentados pela Aprova Brasil, pelas avaliações externas que foram realizadas aí durante o ano de 2021, a gente tem noção de quanto se perdeu de aprendizagem para o estudante brasileiro e, logicamente, para o estudante do estado de Goiás. A Secretaria de Educação vem trabalhando afinco, né, junto com a superintendência no qual faço parte, a Superintendência de Educação de Ensino Médio, né, e projetos, né? Eu vou citar um aqui, nós temos um projeto chamado Goiás Tech, que é um projeto da Superintendência de Educação, de Ensino Médio, e, em certa medida, o Goiás Tech é um ensino por mediação tecnológica, né? É uma tentativa de se levar para os lugares mais longínquos do estado e pessoas com vulnerabilidade social, uma proposta de aprendizagem, de conhecimento que vigorou durante a pandemia e que vigora até hoje, né? Então, pegando a fala final da professora Kelly, que eu achei importante, eu acho que essa questão das desigualdades tecnológicas e digital, elas ficaram, e as políticas públicas e educacionais que a Secretaria tem tentado construir tem que estar sempre em diálogo com essa realidade que a pandemia deixou. Acho que é isso, por enquanto.
Pedro, outro lado também, né, a questão dos professores, porque eles também foram afetados pela pandemia, né, por esse desafio da inclusão digital dos alunos. Quais são as principais dificuldades, né, por exemplo, em conseguir acompanhar a presença do aluno, na questão também da própria aprendizagem, né, à distância e até mesmo no planejamento das aulas? Então, eu vou partir do filme, o filme Desconectados, ele traz uma realidade dos professores diante da pandemia muito significativa, que eu acho que a gente deve olhar para ela e refletir sobre ela, né? Eu acho que uma primeira questão é de que os professores foram pegos de surpresa também durante a pandemia. Eu acho que não só os professores, mas a sociedade brasileira, de uma maneira geral, foi pega de surpresa, né? E por ter sido pego de surpresa, muitos professores tiveram dificuldades, logicamente, de adequar essa nova realidade, que é justamente uma realidade vinculada a essas novas tecnologias e a essa cultura digital. Então, eles passaram a produzir meio que vamos dizer assim, meio que de forma espontânea, aulas, acompanhar os seus estudantes de forma virtual, de forma digital. Então, eles passaram a mexer com esses novos instrumentos tecnológicos e digitais, sem ter conhecimento, logicamente, porque não era obrigação do professor ter esse tipo de conhecimento naquele momento, e sem, em certa medida, ter uma formação que direcionasse ele para a utilização dessas novas tecnologias e para a cultura digital, né? Então, o filme Tanque mostra isso muito claro, né? O filme que acontece na cidade de Tanque, Desconectados, deixa isso muito claro. Como que o Estado, aí falando da realidade do Piauí, como que o Estado não deu subsídio para a formação desses professores durante o período da pandemia, e o filme Desconectados deixa isso claro, né? Aqui em Goiás, nós tentamos criar, por meio de plataformas digitais, alguns cursos que oferecessem a esses professores uma possibilidade de formação. Então, hoje existe na Secretaria de Educação um centro de formação que leva o nome de CEPFOR, que é um centro de formação, e lá tem inúmeros cursos à distância que o professor pode fazer, e que ele vai estar em contato, em certa medida, com ferramentas digitais, com possibilidades de metodologias ativas, que forneçam a ele um mínimo de instrumento para que ele possa trabalhar, né? Porque o professor, em certa medida, assim como o aluno, foi um dos grandes afetados nessa relação educação-pandemia, né? Por conta de todo esse contexto, né? Um contexto de desigualdade social, dificuldade de acesso à tecnologia, e um contexto de dificuldade educacional, né? O professor não tinha a aprendizagem necessária, logicamente, para mexer com essas tecnologias. E o Estado, né? Aí é papel do Estado fornecer essas formações para que o professor tenha acesso e saiba utilizar, né, de uma forma correta, de uma forma prática e cotidiana, essas tecnologias vinculadas à cultura digital que foram usadas na pandemia. E que aí eu concordo, né? A educação vai ter que lidar com essa cultura digital daqui para frente, eu acho que quase que de forma rotineira. É isso. Perfeito. Kelly, essa questão da desigualdade que você trouxe para a gente é um ponto que chama muita atenção no documentário. Inclusive, uma das professoras fala que o que mexe mais com ela é essa questão da desigualdade. É bem interessante que em um levantamento saiu sobre o ano passado, né, que os brasileiros passaram cerca de 5 horas por dia durante o ano passado mexendo em celular, tendo esse contato com redes sociais. Mas ainda em contramão dessa informação, um outro levantamento trouxe que 33 milhões de pessoas estão desconectadas no Brasil. O que fazer para amenizar essa desigualdade, né? Certas pessoas com muito, e principalmente os jovens, os adolescentes, as crianças em situação de vulnerabilidade com tão pouco. E a pandemia ela trouxe uma urgência, uma necessidade de internet e conectividade para dar sequência aos estudos. O que fazer para diminuir essa desigualdade e quais seriam esses próximos passos, né, para poder levar a conectividade a essas crianças e esses jovens? Olha, essa questão, ela tem algumas faces, né? Porque o fato de estar conectado não significa que está com uma qualidade de conexão,
né? A qualidade de conexão é muito importante de ser observada. A gente vê no próprio documentário, no depoimento dos alunos, né? Eles precisam ir até um campo onde fica mais próximo da rede de celular, ou eles criaram a expectativa de que via WhatsApp ia funcionar, porque eles lidam bem com o aplicativo, mas quando eles começam a ter a necessidade de baixar arquivos, né, receber arquivos mais pesados, vídeos, materiais em PDF, a necessidade desse download de um pouco mais de banda, de um pouco mais de rede, começa a inviabilizar o estudo. E outra face dessa questão é que também, na maioria das vezes, a conexão dessa faixa etária está vinculada ao entretenimento, ou seja, acesso às redes sociais, mas que também, ao mesmo tempo, representam um uso passivo desse acesso à internet, né? Então, eu estou ali consumindo entretenimento, é claro que tem aqueles que produzem conteúdo, que têm os seus canais, que usam a internet de uma maneira mais ativa, mas na maioria das vezes, justamente por uma falta de vínculo entre uma proposta educacional, um projeto educacional e o uso das tecnologias, o acesso à internet passa a ser, sobretudo, para entretenimento. Não é ruim, mas o potencial, né, do acesso, ele é muito maior, uma vez que, como eu falei, a gente já vive em um mundo extremamente hiperconectado. Então, não se trata de uma única ação, a gente precisa de um conjunto de ações, desde a formação do professor, né? Esse não é um tema recente no Brasil, nem no mundo, mas falamos de Brasil, a gente fala de ensino conectado, de ensino online já há algumas décadas, no entanto, foi preciso que uma pandemia chegasse, né, para que isso fosse tratado de uma maneira mais séria, mais rotineira. Os professores já deveriam ter tido acesso a formações, a uma aproximação do uso das tecnologias de uma maneira intencional, como parte dos recursos, como parte das propostas pedagógicas, mas, no entanto, eles não foram apoiados, né? E a pandemia nos pega de surpresa no sentido de nada foi feito antes. No entanto, todos nós, né, já era um consenso de que, para nos conectarmos com essa geração que é nativa digital, né, porque ainda que eles não tenham infraestrutura, equipamento, acesso, todos eles sabem o que é um YouTube, o que são as redes sociais, padrão de conteúdo audiovisual, então todos eles têm uma expectativa hoje de receber, de assistir, de interagir com materiais mais automatizados, mais informatizados. Então, a gente, como profissional da educação, a gente sabe que para se conectar com essa geração, a gente precisa fazer uso das tecnologias, a gente precisa ter domínio de estratégias que passem por tecnologias para que o espaço escolar ou o espaço de estudo fora da escola, né, as experiências desses estudantes também fora da escola, sejam oportunidades de aprendizagem. Então, passa por políticas públicas, passa por iniciativas não governamentais, passa por um esforço. Eu achei maravilhoso uma fala do documentário em que uma das professoras afirma, né, muitos pais aqui vivem de Bolsa Família, mas muitos ainda assim se esforçam para conseguir dar acesso, equipamento. Isso tudo é um reconhecimento da educação como um caminho possível. No entanto, a outra professora questiona, né? Isso não pode ser visto como um belo exemplo de superação. Eles estão se esforçando para além do que devia porque falta apoio. Falta essa base, né, que proporciona acesso à infraestrutura, acesso a equipamento, acesso à rede, acesso à conexão. Então, a gente não pode depositar na conta das famílias e na conta do estudante ou na conta do professor, né, a responsabilidade única de fazer esse momento ser frutífero, né? A gente precisa reunir esforços na esfera governamental, na esfera não governamental, nas iniciativas particulares, para que a gente consiga fazer o Brasil entrar numa direção de crescimento, de aproveitamento das tecnologias no espectro educacional. Porque se a gente não fizer isso, a distância entre
o espaço escolar, a distância entre o professor e esse estudante, independente da idade dele, né, vai ser cada vez maior, porque vai ser mais prazeroso para esse estudante acompanhar as redes sociais, acompanhar os conteúdos, né, que são disponibilizados sem intencionalidade pedagógica, do que estar no espaço escolar aprendendo a transformar todo esse acesso, toda essa infraestrutura, toda essa conectividade em oportunidades de crescimento, oportunidades de trabalho, oportunidades de aprendizagem. Kelly, é bem interessante esse trechinho que você destacou para a gente sobre isso não pode ser visto como um exemplo de superação. Quando eu fui conversar com o diretor do documentário, ele falou que uma coisa que tinha muito nítido em todas as pessoas que eles foram entrevistar na hora de fazer o documentário mesmo, em toda a produção, era que eles não queriam ser vistos como os coitadinhos da história. Eles deixaram isso bem claro, olha, nós não somos os coitadinhos da história, a gente realmente está passando por isso aqui, mas por uma falta até de... A gente não é assistido da forma que a gente deveria pelo governo. Quando você traz essa reflexão para a gente, você retratou exatamente o que as pessoas daquela região, elas demonstram, né? Isso é bem interessante. E Pedro, outro ponto que a Kelly colocou aqui bem importante foi essa questão do conteúdo da internet, né? Tem muita coisa na internet, tem desde conhecimento até entretenimento, né? Como a Kelly trouxe mesmo. Eu queria saber como fazer e se foi um desafio também, né? Durante a pandemia, para manter os jovens, as crianças focados ali no estudo e não se perder assim tanto com essa quantidade de coisa que tem na internet, né? As crianças, é óbvio que elas têm um acesso à internet. É um trabalho do professor, é um trabalho do professor em parceria com os pais. Como que isso funcionou? Sim, veja, né? Eu acho que a gente partir da voz do estudante, da voz do professor, isso é fundamental hoje em dia para você construir qualquer política pública vinculada à educação, né? Então, no período da pandemia, a educação ela teve que dar voz a esses sujeitos que são fundamentais no processo, né? Se há dois sujeitos fundamentais no processo, um é o estudante, o outro é o professor, né? Então, aqui a realidade de Goiás, em certa medida, nós procuramos ouvi-los e trazer essa realidade para dentro das políticas públicas que foram sendo feitas, principalmente políticas de recomposição da aprendizagem, né? Que agora vão ser políticas contínuas, por conta de todo esse processo, né? Desse déficit de aprendizagem que a pandemia gerou. Então, hoje existe um trabalho hercúleo da Secretaria de Educação na tentativa de se construir projetos e políticas públicas de redução, né, de prejuízos em relação à questão da aprendizagem. Projetos e políticas que, de fato, recomponham essa aprendizagem, né? Então, a gente está trabalhando na produção de materiais didáticos que seguem um calendário de recomposição da aprendizagem, né? Que trazem, né, os descritores e as habilidades que estão tanto nas avaliações externas como na perspectiva do novo ensino médio, para tentar recompor essas habilidades e esses descritores para os nossos estudantes, né? Primeiramente, em matérias que nós consideramos matérias aí chaves, língua portuguesa e matemática, mas nós estamos olhando também para as áreas de ciências da natureza, áreas de ciências humanas, e em certa medida, tentando construir vínculos e políticas públicas que levem novamente essa recomposição da aprendizagem, seja para o estudante e seja para o professor também, né? Então, existem cursos de formação hoje e nós estamos tentando trabalhar nesse sentido de trazer o professor, né? E tentar resgatar, em certa medida, todo esse processo todos esses processos que na pandemia houve um vácuo, né? Então, assim, existem alguns desafios e o filme aponta, né? Eu começo a pensar que o filme Desconectados é um filme de caráter universal para as realidades brasileiras, né? Então, o filme aponta dois grandes desafios e que fazem parte aqui da nossa realidade do estado de Goiás, né? O primeiro, em certa medida, é o combate à evasão. Durante a pandemia, e o filme Desconectados deixa isso muito claro, né? Houve um processo de desistência de inúmeros estudantes, uns por questão
de não saber conciliar uma rotina de estudo com uma rotina de trabalho. Outros, por falta mesmo de acesso à conectividade, né? Acesso à internet, acesso a materiais, a materiais didáticos e a instrumentos tecnológicos que vinculem ele à cultura digital. Então, em certa medida, esse desafio da evasão é né? Trazer novamente esse estudante que, ao longo da pandemia, houve um processo de desistência, então retornar esse estudante para a escola. E uma outra questão, que é um segundo desafio aí de cunho da aprendizagem, é o processo de recomposição dessa aprendizagem diante aí dos números que nós tivemos nas últimas avaliações externas, e que deixou claro, isso aqui não é uma realidade apenas do estado de Goiás, né? E que deixou claro que, em certa medida, algumas aprendizagens foram sendo perdidas, e ao longo da pandemia isso foi verticalizado, né? Então, acho que é isso. Pedro, Kelly, infelizmente nosso tempo acabou, o tempo passou rápido aqui, né? Nesse comecinho aqui do Tom Maior. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, é um prazer estar debatendo essas inúmeras realidades educacionais que nós temos no Brasil. Isso tem que ser debatido de forma coletiva. Eu concordo com a Kelly quando ela coloca que as políticas públicas têm que ser debatidas por inúmeras instâncias e instituições, e a partir daí a gente está disposto a contribuir, a refletir, porque eu acho que o bem comum aqui é construir uma educação pública de qualidade, e eu acho que é o que a Secretaria de Educação tem como lema, né? Uma educação pública de qualidade. Kelly, muito obrigada também pela participação. Até uma próxima. Boa tarde, obrigada pelo convite. Até a próxima. Tá aí